Olá, um bom dia para você. O 8 em ponto de hoje debate as questões corporativas, profissionais, como enfrentar os desafios de uma vida profissional cada vez mais competitiva, como se tornar o dono e o senhor do seu próprio destino, dos destinos da carreira pessoal, também do jogo profissional. Hoje, o nosso convidado para debater esses assuntos é o administrador, diretor de comunicação e marketing da ADMSA, diretor de capacitação da ADVB, e coach, empresário, palestrante, com mais de 600 palestras em todo o Brasil. Adonai Zanoni é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Adonai, vamos começar a explicar em casa, para quem não tem muita familiaridade com o termo, o que é o coaching? Bom, o coach é uma palavra originada do treinador americano, né? Aquele profissional que está ali para cuidar da sua equipe, ou seja, trazer ferramentas que a gente chama de ferramentas investigativas que serão utilizadas para o autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, quando eu começo a conhecer quem eu sou, meus pontos fortes, meus pontos fracos, e começo a entender o que eu posso potencializar, eu consigo construir aquilo que nós chamamos do caminho das estrelas, que é o caminho que eu vou traçar para os próximos anos num planejamento estratégico da minha vida, da minha carreira pessoal, da minha carreira profissional, pode ser o meu projeto pessoal ou até o meu projeto espiritual. Então, como nós trabalhamos com um modelo de coach estelar, que é o coach que abrange essas três dimensões, ele, na verdade, ele cria uma orientação para os seus projetos futuros. Ou seja, o que eu quero amanhã. Vou planejar e vou descrever, desdobrar todas essas minhas estratégias em ações que estarão interrelacionadas para que eu conquiste aquele objetivo. Bom, você tem mais de 600 palestras no Brasil para empresas dos mais variados portes, para grandes corporações, empresas destacadas internacional e nacionalmente. Bom, qual é o segredo para uma boa palestra, para falar bem com o público, com uma plateia muitas vezes muito qualificada, sem que a palestra fique, vamos dizer, monótona? Bom, a boa palestra é aquela que incrementa, aquela que acrescenta, que agrega valor. E esse é fundamental. A linguagem que você vai usar, o tema que você vai usar e a maneira como você vai conduzir essa palestra para que as pessoas possam ter, na verdade, insights. A gente sempre fala que palestra é que nem lojinha de R$1,99. A gente vai e sempre leva alguma coisinha. Então, é um momento que as pessoas podem achar numa imagem, num filme, numa frase ou num momento de inspiração para a sua vida. E acho que é fundamental que você tenha, então, algo que realmente agregue, porque as pessoas não têm mais tempo a perder. Por exemplo, hoje as boas palestras são aquelas que em 20 minutos você dá um belo de um recado. Bom, você tem falado muito na questão do otimismo, né, para as pessoas, para as empresas. Muitos empresários, muitos profissionais estão precisando mesmo dessa injeção de otimismo, de saber o norte, de saber para onde se quer ir. Isso também faz muita diferença? Bom, o grande desafio como seres humanos, aí vamos entrar um pouco mais na profundidade humana. O grande desafio do ser humano é acordar todos os dias disposto a fazer as coisas acontecer. E isso está dentro de cada um. Como é que eu desperto isso? Como é que eu trabalho essa motivação? Quando eu tenho um propósito, quando eu crio um propósito, quando eu crio uma missão para a minha vida, quando eu crio uma missão pessoal e que ela seja generosa com tudo e com todos que estão à minha volta. O grande desafio é mudar o olhar para esse novo momento que você está vivendo na sua vida. A vida é que nem uma montanha, que às vezes você sobe e você desce. Mas em cada estação dessa montanha, você precisa perceber que detalhes, que ensinamentos ela vai trazer para você. Quando você muda o olhar e muda a perspectiva em relação a todos os processos, a todos esses momentos, desses cenários que você está vivendo na sua vida, você consegue buscar uma percepção positiva das coisas. Porque tudo que a vida nos traz, ela nos traz um positivismo. Então, quando eu mudo o olhar, quando eu começo a perceber nos detalhes que tem sempre uma oportunidade de construir, de fazer melhor, e esse talvez seja o desafio, fazer sempre o meu melhor, ou seja, e dar sempre para fazer o meu melhor, porque esse é o princípio da evolução. A evolução humana, ela é pertinente no sentido de construirmos o quê? Fazermos o nosso melhor. Quando eu dou sempre o meu melhor, o positivismo nasce, o entusiasmo nasce, a motivação vem e a gente contagia e contamina as pessoas. É esse o conselho que você dá para o empresário nesse momento de crise econômica, que ele tenha essa visão positiva do processo? Eu acho que, assim, cair e levantar sempre foi uma lógica na nossa vida. Estar disposto a levantar, querer acreditar que é possível reverter o processo,
e isso é uma lógica perfeita na nossa vida, nós conseguimos reverter o processo, traz a crença que quando nós colocamos todos os nossos esforços num único objetivo, num propósito maior, nós conseguimos despertar o nosso coração para essa vontade de transformar, que esse é o desafio do ser humano, nós transformarmos a nossa vida. E é possível, porque geralmente, um dia desse, minha irmã me trouxe uma frase que eu achei sensacional. Já estou no fundo do poço, só tem uma maneira, agora só me resta subir. Então, muitas vezes nós precisamos chegar no fundo do poço para ver como é que é o poço e olhar para cima e dizer, lá em cima tem uma luz, é nessa luz que eu vou acreditar, é nessa luz que eu vou buscar. Com certeza. Bom, você é o idealizador do Projeto Mente Global, né? Que iniciativa é essa? O que é o Projeto Mente Global? A Mente Global acredita e tem como um princípio, dentro da sua missão, de que nós precisamos repensar o nosso modelo de humanidade. O nosso modelo em que pensarmos que todos que estão aqui, todas as pessoas que passam pela vida da gente, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um sentido muito especial. E a gente precisa estar muito mais integrado. Nós precisamos estar muito mais integrados com o planeta, nós precisamos estar muito mais integrados com as comunidades, nós precisamos estar muito mais integrados com as pessoas, com o trabalho. Nós precisamos repensar esse modelo para que nós possamos entrar numa nova fase de aprendizagem e de evolução humana. E a Mente Global, através de várias atividades, por exemplo, como as viagens pelo interior, que leva as pessoas, por exemplo, ao Peru para meditar, para interagir com outras pessoas, para interagir com as comunidades, para subir a montanha e descer a montanha, ou seja, esse sobe e desce entre refletir e agir. Bom, e além do Mente Global, né, você também é escritor, já foi autor de alguns livros, de vários livros, e agora vai publicar mais uma obra, né? Do que vai tratar esse novo livro? O novo livro chama-se O Caminho das Estrelas, ou seja, a trilha inspiradora para o autodesenvolvimento do seu lado pessoal, profissional e espiritual. Ou seja, uma metodologia que a gente chama metodologia PAN, ou seja, quando eu planejo as coisas, quando eu entendo o que eu quero, eu vou agir para que aquilo aconteça, mas eu preciso manter tudo isso em evidência. Quando eu consigo, na metodologia PAN, trazer isso a partir de um princípio que é a regra de 3, ou seja, para tudo que eu preciso nessa minha vida, eu preciso, primeiro, aprender a aprender, aprender a mudar e aprender a manter. Então, eu começo a construir uma nova realidade para a minha vida. Quando eu começo a olhar para o meu eu interior e digo, poxa, quantas possibilidades eu tenho. Então, o livro ele é uma autodescoberta, é para buscar o autodesenvolvimento. Ele não é um livro de autoajuda, ele é um de autodesenvolvimento porque ele traz ferramentas para você melhorar a sua performance a partir dos conhecimentos e das técnicas do coach. Ou seja, é possível você construir um caminho por si só. Outra área que você também desenvolve, atua bastante, é na questão da liderança, não é? O atual momento pede novos líderes em que nós estamos na sociedade, economicamente, socialmente. Nós precisamos de novos líderes. Que características deve ter um líder para motivar seus colaboradores, seus liderados, para que se atinjam os resultados que se pretende? Bom, hoje fala-se muito na liderança Lean. A liderança Lean é muito bacana porque ela trabalha 5 princípios. Primeiro, você precisa criar um propósito em torno das pessoas. As pessoas são seus seguidores por propósitos. Quando elas se identificam com aquela sua missão, quando elas compram aquele seu sonho. Então, você precisa criar um propósito. O segundo é você entender nas organizações processos e sistemas de liderança. Os processos são como é que funciona o fluxo da minha organização, como é que aquilo pode funcionar melhor, como é que eu posso otimizar aquele fluxo. O outro detalhe é a capacitação das pessoas, ou seja, o investimento no desenvolvimento dos talentos humanos. E o terceiro é a mudança dos modelos mentais. Por que nós precisamos mudar o modelo mental? Porque o líder precisa reconstruir o seu modelo mental. Porque nós vivemos uma geração de transição, nós somos da geração baby boomer, e vivemos uma geração Y que está aí chegando, ou seja, nós temos aí empresas que daqui a pouco 80% dos seus funcionários são jovens. Então nós temos que repensar, porque é um novo modelo de gestão, é uma nova maneira de cuidar de pessoas. Então nós precisamos entender como fazer isso de uma forma diferente. Então o líder também precisa se repensar, precisa se reinventar, porque nós estamos nos momentos desafiadores da nossa vida. Precisa caminhar junto com os seus liderados, não é? Ele precisa, o líder tem uma expressão que chama-se Gemba, é uma expressão japonesa. O líder que não descer dentro da organização e entender o que está acontecendo com ela, e se ele ficar somente encastelado nas suas salas, nas suas belíssimas salas de diretoria, se ele não começar a quebrar paredes, se ele não começar a quebrar paradigmas,
provavelmente ele vai ter dificuldades na gestão, porque a geração que está vindo é uma geração que tem um notebook e um telefone e ali é o seu escritório. É uma geração que vem com uma certa impertinência, é uma geração que vem desafiadora e que tem uma nova maneira de pensar. Então, essa reconstrução para essa nova geração que está vindo, atuando com a atual geração, é um ponto de equilíbrio que os líderes precisam fazer uma reflexão profunda dos processos que eles vão ter que tratar daqui para frente. Adonai Zanoni, coach, empresário e palestrante, muito obrigado pela sua participação, pelos seus conhecimentos aqui no nosso 8 em Ponto. Eu aqui agradeço, desejo a vocês muito sucesso e acredito no seu talento, no seu potencial, porque tudo vai dar certo. Só não chegou a hora. Com certeza. Esse foi o 8 em Ponto, discutindo liderança, sucesso profissional e pessoal na carreira, nos destinos de cada uma das pessoas. O SC no Ar tem muito mais informações para você. Um forte abraço e bom dia.